Ele é promotor há 7 anos, há 6 anos esteve em Rio Brilhante e há pouco tempo assumiu a Promotoria de Execução Penal de Dourados. Doutor Juliano Albuquerque é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria. Prazer ter o senhor aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Lei de Execução Penal, né? Aliás, nós, as pessoas que estão aqui do lado de fora, que não conhecem o que é, como é que funciona o judiciário, a gente acha que entende, que é só prender o cara, que ele tem que ficar lá preso, e não é bem assim, né, doutor? Existem vários tipos de penas, né? A gente, trabalhando com essa área, quem trabalha diretamente com a área de execução penal, a gente vê que não basta o Estado aplicar uma pena à pessoa, né? Tem que dar condições para que essa pena seja cumprida e a própria lei de execução penal ela prevê que não basta cumprir um período ou punir, mas sim ressocializar para que a pessoa, o apenado, o reeducando volte à sociedade em condições de se inserir novamente junto de nós, ao meio social, na sociedade em si, né? Quais os tipos de penas que existem, doutor? Então, quando a gente trabalha na execução penal, eu trabalho com o cumprimento da pena. Para se chegar a essa fase do processo propriamente dito, a pessoa ela passa por todo um processo que um juiz criminal, ele julga, e se for o caso de recurso, a pessoa praticou um crime, o delegado de polícia instaura um procedimento policial, o Ministério Público tem acesso a esse procedimento, denuncia o processo, a pessoa é defendida por advogados, defensores públicos, e ao final tem uma sentença. Essa sentença também está passível de recurso, e depois de finalizado todos os trâmites, a gente fala depois da última instância, ou quando transita em julgado a decisão, a pessoa tem uma pena a cumprir, no caso de sentença condenatória. Depois dessa pena, inicia-se a função do Estado, que é de fazer com que se execute essa pena. E aí vem o sistema da execução penal, que depois de aplicar a pena, que a gente busca reeducar. E hoje a gente tem uma estrutura um tanto quanto deficitária, né? Então é isso que a gente está trabalhando para melhorar a estrutura dos presídios em si. É um trabalho tanto a nível nacional quanto a nível estadual do Ministério Público. É uma função que a gente tem que atuar firme, porque senão a pessoa volta a reincidir, né? Então existe essa preocupação, existe a preocupação de mudança dessa forma de se manter uma pessoa no presídio hoje? A própria lei de execução penal, ela é de 84, né? Então, a própria lei de execução penal, ela já prevê que a pena tem um caráter punitivo e ressocializador, né? Então, o próprio sistema progressivo de pena, então, na verdade, assim, a pessoa cumpre um tempo presa, né? Tem um patamar, dependendo do crime que ela foi condenada, cumpre um tempo em semiaberto e vai progredindo, né? Isso é o que é a lei. E a gente busca, na verdade, o trabalho nosso como promotor de justiça, que trabalha na área de execução penal, é fiscalizar realmente esse cumprimento dessa pena, fazer com que a pena seja cumprida, mas fazer com que a pessoa volte para a sociedade melhor do que ela entrou, né? Doutor, então qual é o objetivo da Lei de Execuções Penais? O objetivo principal a lei ela prevê, desde 84, que foi quando a lei entrou em vigência, ela prevê que a lei, além do caráter punitivo, que, claro, a própria palavra pena, reprimenda, significa que a pessoa tem que cumprir algumas obrigações, né? Mas um objetivo que a lei, a lei ela é inteligente, ela coloca como um objetivo ressocializador. Ou seja, a pessoa tem que entrar, cumprir a sua pena e sair melhor. Então, esse é o objetivo da lei. Hoje em dia, o nosso trabalho principal é fazer com que isso melhore gradativamente. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade brasileira. Não, infelizmente, né? a realidade hoje, dentro dos presídios nós temos organizações criminosas que mantêm o crime fora dos presídios, entendeu? Esse enfoque de ressocializar não só um trabalho do Judiciário, do Ministério Público, é um trabalho muito mais amplo, é um trabalho que o poder público tem que participar junto com a sociedade, dando condições melhores para a família do preso. Então, é um desafio. Um grande desafio. Um grande desafio que não é um desafio, eu falo, não é um desafio legal, mas é um desafio da sociedade mudar uma mentalidade e tal, sem excluir o preso, mas, de qualquer forma, a gente sempre tem enfoque que a pessoa tem que cumprir aquela pena, mas sempre buscando fazer com que ela volte melhor. Então o Ministério Público tem essa preocupação
com a ressocialização dessa, sim. dessa pessoa. Por exemplo, o que a gente busca na ressocialização? Um dos enfoques que a gente dá também, conferir, por exemplo, eu participei de um congresso em Salvador, agora um pouco antes de eu assumir, já também nessa área de execução penal, e o grande enfoque do congresso, um congresso com palestrantes da França, Estados Unidos. Então, o grande desafio deles hoje lá é implantar realmente a educação nos presídios, porque a lei ela prevê a educação. O lado bom é saber que isso não é um problema só do Brasil, né? Não. É mundial. Na França, a superpopulação carcerária também é um problema que eles estão enfrentando há muito tempo. E olha que a França é um país, assim, em termos de desenvolvimento, assim, bem mais evoluído que o nosso. E lá o problema de superpopulação carcerária também existe. Então, o que eles colocam que é só educação para fazer com que essa pessoa não reincida, não volte a delinquir, volte para dentro dos presídios ou a ter que cumprir um outro tipo de pena. Doutora, a gente já continua a conversar, vou chamar o intervalo rapidinho e já voltamos para falar um pouquinho mais aqui com o doutor Juliano Albuquerque. Até mais.